Desde o início o Senhor escreve a sua história, e mesmo que você acredite ou não, nós todos fazemos parte dela. Tudo inicia com Deus criando um lar perfeito e aconchegante para a humanidade. Após fazer coisas tão especiais, que refletem a sua bondade, Ele criou-nos a nós, conforme a sua própria imagem. Deus amava-nos como seus filhos e deu-nos tudo o que precisávamos. O plano era que andássemos juntos do Senhor e cuidássemos de tudo que Ele fez, com amor e gratidão. E assim foi por um tempo. Contudo, as primeiras duas pessoas, Adão e Eva, falharam nesse objetivo. Deus tinha um inimigo, e este enganou Adão e Eva. Fez com que acreditassem que não precisavam de Deus. Que poderiam cuidar de si mesmos, conhecer tudo sem dar satisfações a Deus. Rejeitaram ao Criador como seu Rei e Senhor. Assim, se afastaram de Deus dando ouvidos à serpente e a si próprios. Quando comeram do fruto, que Deus havia proibido, o homem e a mulher morreram espiritualmente. E fisicamente também morreriam, pouco a pouco, caminhavam para o fim. Toda a terra foi amaldiçoada com a entrada do pecado no mundo. Deus ficou decepcionado com isso, mas essa decisão não o pegou de surpresa. Ele já havia preparado um caminho alternativo para o grande problema do pecado. Um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, isto é, destruiria a influência do inimigo no mundo, e restauraria o reino de Deus tal como no princípio. Essa foi uma maravilhosa promessa, mas Eva e Adão foram expulsos do paraíso. Agora a vida não seria tão fácil. O trabalho árduo, a dor, o sofrimento, a violência e a morte seriam o pagamento pela sua má decisão de viverem independentes de Deus. O tempo passou, a maldade se multiplicou por todo o mundo. Destruição e morte foram o resultado do pecado de todos, mas ainda havia a promessa de esperança de um Salvador. Deus escolheu um homem, o chamou e prometeu que, através da sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Abraão creu e isso o justificou perante Deus. A história prosseguiu com o filho, Isaque, e 12 netos do patriarca Abraão. A fé foi o diferencial para essa família. Mesmo com seus erros, Deus manteve a sua promessa. Livrou-os da escravidão num país estrangeiro, Egito, e deu-lhes a terra que havia prometido. De uma só família Deus estabeleceu a nação de Israel. O Senhor ensinou claramente como o seu povo deveria viver para Ele. Registrou a lei e todos os seus mandamentos para que seu povo aprendesse e vivesse de modo puro e fiel, que lhe agradasse. Líderes, juízes e profetas importantes se levantaram para dirigir o povo, mas a promessa do grande libertador ainda era guardada pelos mais fiéis. Da linhagem de um desses, o rei Davi, Deus prometeu que viria o prometido, Messias, o príncipe da paz, que teria um reino eterno. Contudo, mesmo o povo escolhido por Deus pecava, se afastando do Senhor e das suas orientações. A nação de Israel foi punida pelas suas más decisões e acabou por ser capturada por outras nações. Foi levada cativa, o que fazia lembrar ainda mais a promessa do grande Salvador que viria, o Emanuel, Deus presente conosco. Depois de um tempo de silêncio, a promessa se cumpriu. A palavra de Deus encarnou e veio habitar junto das pessoas para ensiná-las na prática toda a vontade de Deus. Jesus é o prometido, Cristo, nascido milagrosamente de uma virgem para salvar a todos do pecado e do poder do mal. Ele é o prometido desde o início. Jesus não só cumpriu toda a lei de Deus, como também é o caminho que nos conduz à verdade e vida de Deus. Jesus pagou o preço da justiça de Deus, recebendo em si mesmo o castigo da ira divina pelos pecados. Por isso, ele morreu de forma maldita, numa cruz, no lugar de todos os pecadores, dando oportunidade de salvação. Mais uma vez Deus oferece uma oportunidade de perdão aos que creem no seu amor e sacrifício. Como prova de seu poder sobre a vida e a morte, o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Todos os seus seguidores viram-no ressurreto. Essa era a confirmação de que tudo que ele disse e fez era a verdade.
Ele cumpriu de fato a promessa de Deus desde o início. E aguarda que aqueles que ouvem a sua palavra creiam e aceitem de coração a sua oferta de amor. Ele deseja nos salvar do juízo que virá. Será o castigo final, condenando o pecado e todos os inimigos de Deus. Aqueles que o rejeitarem também serão punidos, mas Cristo, amorosamente, oferece um lugar protegido junto dele aos que creem. Seus apóstolos anunciaram essa mensagem, o Evangelho, boas notícias, de salvação de Jesus, ao ponto de pagarem com a própria vida. Todos que, ao longo da história creram no Senhor Jesus Cristo, viverão na eternidade com Deus, no paraíso que Ele tem preparado, tal como no início de tudo. Neste lugar maravilhoso que Cristo nos foi preparar, na mansão celestial, viveremos sob a luz de Deus, sem necessidade de nenhum sol ou estrela. Ali não haverá mais choro, dor, aflição nem morte, pois a nossa satisfação e alegria serão plenas e eterna na presença do Senhor. Agora, todos nós que ouvimos essa maravilhosa história, não podemos ficar alheios. Não podemos ficar indiferentes a essa genuína história de amor. Conheça as histórias bíblicas mais fascinantes e aumente o seu conhecimento.